sublime plano de nossa salvação. Ainda que a linguagem humana seja incapaz de compreendê-lo e defini-lo plenamente, que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesta busca na palavra revelada. Este estudo foi realizado em uma manhã de sábado em meio à natureza, situada numa área rural. Nosso objetivo é o crescimento espiritual e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que dispersos pelo mundo, estão unidos pela fé em Jesus, nosso Salvador. Para nós talvez pareça ser muito claro, apesar que nós vamos ver que por mais que a gente tenta aprofundar no plano da redenção, existe um além, que nem na eternidade a gente vai compreender plenamente. Mas dentro do que está revelado, existem minúcias que falam do caráter de Deus, que revelam a Deus, a seu Filho, e demonstram se há ou não harmonia com a doutrina da Trindade. Então é maravilhoso esse estudo. Os irmãos fiquem atentos, com espírito de oração, para que nós possamos aproveitar ao máximo essa mensagem. O que é o plano da redenção? Será que realmente nós sabemos o que é o plano da redenção? E por que ele foi estabelecido? Existem minúcias nessa pergunta que vão nos revelar mais do caráter de Deus e quem é o nosso Deus. Segunda pergunta: quem foi ofendido? Quem foi o ofensor? E quem intercede entre o ofendido e o ofensor? Isso tem muito a ver também com o caráter de Deus. Existe harmonia entre o plano da redenção e a doutrina da Trindade? No decorrer dos textos, no decorrer deste estudo, nós vamos ver que a Bíblia em si ela é muito harmoniosa. Mas vamos ver se essa harmonia está de acordo com a doutrina da Trindade. E a quarta pergunta: qual a importância de entendermos o plano da redenção em ligação com o caráter de Deus? Isso também é muito importante, irmãos. Plano da redenção, coloquem isso em mente. Ele tem uma ligação muito profunda com o próprio caráter de Deus. Se nós não entendemos o plano da redenção, ou se nós entendemos a Deus de uma forma errada, destrói o seu caráter. E isso vai ficar claro nos textos que nós vamos avaliar. Vamos fazer aqui um resumo introdutório. Peguei aqui alguns trechos de alguns textos, é apenas um resumo mesmo, para nós então entrarmos no estudo. Mas antes de entrarmos no estudo do plano da redenção e a Trindade, precisamos ver um pouco do contexto pelo qual foi necessário o plano da redenção. Deus, em conselho com seu Filho, estabeleceu o plano de criar o homem à sua própria imagem. Aqui é o início do nosso estudo. Deus, em conselho com seu Filho, estabelece um plano de criar um ser semelhante a si mesmo. Isso nós veremos antes mesmo da queda de Lúcifer e de os demais anjos que se rebelaram juntamente com ele. Esse plano foi estabelecido antes de Lúcifer se rebelar contra Deus. Porém, irmãos, nós veremos, eu não pus aqui no resumo a princípio, mas à frente nós veremos, que Lúcifer ficou enciumado.
porque ele não foi convidado a participar desse conselho sobre o plano de criar o homem. Já havia o início de um mal, de um ciúme surgindo no coração de Lúcifer, que era um ser livre e moral. Então, o grande Criador, que sabe todas as coisas desde o princípio, convoca toda a multidão celestial para fazer uma declaração. Veremos qual é essa declaração. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Seu filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente, devia seu filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. Então os irmãos entendem que Deus convoca todos os anjos, dentre ele Lúcifer, para conferir uma honra especial a quem? Ao filho. Ao filho. Mas eu pergunto aos irmãos, antes dessa convocação, a autoridade do filho era diferente? Não. Deus apenas quis esclarecer, porque ele via que no coração de Lúcifer já iniciava uma rebeldia com relação à posição de seu filho. Então Deus deixa claro para os anjos que ele era seu filho, que onde ele estivesse, era como se ele estava representando ao próprio Pai. E Lúcifer, qual a reação de Lúcifer agora com esta convocação? Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido num especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Nesse dia, Lúcifer se curvou perante o Pai, perante o Filho. Mas o que havia no seu coração? Que disse ali? Ciúme, rancor. Nós veremos em outros textos que o próprio ódio começou a reinar no coração de Lúcifer. O filho foi consultado com relação a criar um ser à própria semelhança de Deus. E ele, um ser tão honrado no universo, não foi convidado. Satanás foi outrora um honrado anjo no céu. O primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como os dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus.
ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de quem? De Deus. De Deus. Ele, irmãos, como um ser criado, ele queria ter uma autoridade agora a mais do próprio Filho de Deus. Ele queria ter uma participação junto com os planos do Pai e do Filho. Mas no decorrer do estudo, veremos o porquê que ele não participava desses conselhos. É como eu disse, um resumo. Então, entre cada um desses textos, cada um desses parágrafos, existe muito mais conteúdo. Mas nós estamos resumindo. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido o Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus, introduzido a conferir com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendessem implícita, inquestionável obediência. Então, novamente, Deus convoca todos os anjos e faz novamente essa declaração agora com mais ênfase. Apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos. Então, irmãos, a paciência de Deus, se nós avaliarmos a queda de Lúcifer, irmãos, desde o início da rebelião de Lúcifer, quando ela estava apenas em seu coração, até quando ele expressou ela em palavras e influenciou outros anjos, até que ele foi então expulso do céu, isso não é questão de dias, irmãos. Nós não podemos computar o tempo. Não está revelado para nós. Mas isso aqui levou muito tempo, irmãos. A paciência de Deus com esse ser, a tentativa de Deus de resgatar esse ser, e depois também aqueles que se rebelaram com ele, que foram influenciados, não foi questão de dias. Levou um grande tempo. Até que essa rebeldia de Satanás se tornou tão grande que ele não mais se prostrava perante o Pai nem o Filho. E então, após um longo tempo de paciência de Deus para com esse ser, houve guerra no céu e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Dá para entender que realmente esse período no céu com certeza foi longo, porque nós estamos aqui no planeta Terra em pecado há 6.000 anos. Ou seja, Satanás está também há 6.000 anos tentando o planeta Terra. Então, para o ser humano, existe esse tempo de paciência de 6.000 anos. Então, imagina esse querubim que era tão querido. Com certeza foi um período muito longo. A gente não tem como computar, mas com certeza foi muitos anos. Se nós avaliarmos o que está revelado, o que está escrito, principalmente no Espírito de Profecia, que detalha muito a queda de Lúcifer, houve um período muito grande da paciência de Deus com esse ser. Houve uma tentativa muito grande de reconquistá-lo, de trazer a ele novamente a harmonia do céu. Mas infelizmente foi em vão e ele teve que então ser expulso do céu, porque ele queria no céu conquistar a autoridade que ele queria pela força. Então ele foi expulso do céu.
O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. O que já era um plano feito pelo pai e o filho, agora iriam executá-lo. Isso após Satanás já ser expulso do céu. Pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui sobre a criação, mas a criação também fala muito do caráter de Deus e também fala muito com relação a quem é Deus, se Deus é uma trindade. Nesse texto já diz que pai e filho se empenharam nesta grandiosa obra, na criação do mundo. Depois que a terra foi criada com sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo seu propósito planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à nossa imagem. Um pequeno trecho, um pequeno texto que fala muito sobre a criação do ser humano. Mas hoje nós não vamos adentrar muito na questão da criação. Adão e Eva estavam encantados com as belezas de seu lar edênico. Eram deleitados com os pequenos cantores em torno deles. O santo par unia-se a eles e elevava sua voz num harmonioso cântico de amor, louvor e adoração a quem, irmãos? Ao Pai e ao seu amado Filho. Pelos sinais de amor ao seu redor. Aqui temos outro ponto que daria um estudo e dá um estudo fantástico, que é a adoração ao Pai e ao Filho. Antes da queda, após a queda, após o pecado, na eternidade. Nesse estudo também há a possibilidade de vermos se Deus é de fato um Deus triuno. Adão e Eva são testados e provados, caem neste teste, pecam contra Deus, transgredem sua lei e perdem sua comunhão com o Criador, ficando destinados a quê, irmãos? A morte. A morte. Um ser criado para ter vida eterna, vida plena e abundância, agora tem o destino diante de si, a morte. Separação entre um ser criado à imagem de Deus com o seu Criador. Há um abismo entre eles, e então entra em cena o grandioso plano da redenção. Mas antes nós precisamos ver uma definição de Deus. E hoje a doutrina da Trindade é muito popularizada, ela é muito aceita, e ela diz que há um só Deus. Porém, esse Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. São uma unidade de três pessoas coeternas. Se são coeternas, são também coiguais. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não vamos ler tudo. Isso aqui é uma definição de uma igreja. Dentro da doutrina da Trindade. Mas se nós pegarmos uma definição também, por exemplo, aqui não é da Igreja Católica, mas pegarmos da Igreja Católica, a gente vai ver que não tem muita diferença, mas é em base a mesma coisa. Deus, o Eterno Pai, Deus, o Filho Eterno e Deus, o Espírito Santo, que aqui tem o complemento que o Deus Espírito Santo
desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e na redenção do homem. Essa é a definição do Deus na doutrina da Trindade. Um Deus triuno. Aqui eu fiz apenas uma demonstração que usa muito o triângulo para fazer uma representação. Aqui está o tetragrama, né? Que pronunciamos Jeová, é o nosso Criador, ele é o Pai. Porém, aqui na doutrina da Trindade, ele é um Pai apenas como um título funcional. O que é isso, irmãos? Ele não é Pai de fato, em realidade, mas ele recebe um título para desempenhar uma função de Pai. Jesus, que recebe um título funcional de Filho, mas ele é coigual a Jeová, apenas recebe agora um título de Filho. Assim é a doutrina da Trindade. E aqui, o terceiro participante, então, da triunidade de Deus, que nós não temos a revelação de seu nome, não foi revelado, mas ele recebe um título funcional de Espírito Santo. Mas lembrando que os três são coiguais. Não existe diferença de um para outro. São apenas funções. Eu coloquei aqui embaixo os anjos, apenas porque no decorrer do estudo nós veremos que os anjos têm uma participação tremenda no plano da redenção. Mas eles não constituem Deus, nem na doutrina da Trindade, nem na doutrina antitrinitariana. Mas eles estão muito próximos de Deus, foram criados por Deus e têm uma parte a desempenhar no plano da redenção. Por isso eu fiz questão de colocá-los aqui, porque eles estarão também incluídos nesse estudo do plano da redenção. E a definição de Deus na doutrina antitrinitariana? Interessante que essa definição aqui é da mesma igreja, porém uma definição antiga. A que nós vimos primeiro era uma definição agora atual. Existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual, criador de todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é eterno. Infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade, misericórdia, imutável, e ele está presente em todos os lugares por meio de seu Espírito. Esse é o Pai. Deus, o Pai. Não está falando aqui em si nessa definição Pai, mas nós veremos logo após que ele é Pai. Cita o seu Espírito, mas este é Deus. Ele é um e ele é o Pai. Nessa definição monoteísta antitrinitariana. E eu fiz questão de colocar, então, qual seria o segundo ponto nessa doutrina, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Existe um só Deus, e existe um Filho do Eterno Deus, do Eterno Pai. Essa já é uma definição da doutrina, de uma das doutrinas que envolvem várias igrejas também, que são antitrinitarianas, são menor em número, né? Hoje a doutrina trinitariana ganhou mais espaço, mas é uma das definições. Se vocês procurarem, vocês vão ver que existem outras, mas também que muda conjecturas de palavra. Deus único, Pai,
e ele tem um filho, Jesus Cristo. E o Espírito? Nesta doutrina, é o Espírito do próprio Pai, que também é transmitido pelo Filho. E também, avaliando o ministério dos anjos, é transmitido pelos anjos. É lindo, é fascinante, é harmonioso a palavra de Deus. Não há um misticismo. E é isso que nós queremos comprovar, avaliando o plano da redenção. No outro nós vimos aquele triângulo, né? Mostrando que os três eram Deus, que os três eram coiguais. Aqui não há o triângulo, porque não existe três seres que compõem um Deus, mas apenas um, que é o Pai, Deus, Elohim, Jeová. Ele tem um filho, Jesus, e logo após não existe um outro ser coigual. Já são seres criados. São seres criados com grande poder, com grande glória, que compõem uma infinidade de hierarquias, querubins, serafins, é lindo isso, que são os anjos, do qual Lúcifer era o representante, que hoje não ocupa mais essa posição, que hoje é ocupada por quem? Gabriel. Agora, por que este estudo? Nós vimos duas definições de Deus. E uma destas definições destrói o plano da redenção e o caráter de Deus. Veremos o porquê. Mas destrói, irmãos. Se tem algo que fere o caráter de Deus, ofende a Deus, está em uma dessas duas definições. Mas que entrou tão sorrateira no meio da cristandade que é aceita sem nenhuma ofensão ao Pai ou Filho, pelo menos considerada assim. Mas ferem, destroem o próprio Deus. Uma das duas. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como um único Deus, ou o Pai unicamente como um único Deus. Uma das duas destrói o plano da redenção e também, consequentemente, o caráter de Deus. Então vamos dar início agora sim aos textos que vamos falar sobre o plano da redenção. E eu coloquei aqui excelente. Creio que aqui muitos irmãos já estudaram o plano da redenção e concordam com isso. Ele é excelente, ele é grandioso, ele é sublime. E é o motivo porque estamos aqui hoje vivos, sentindo a presença de Deus, sentindo a presença de Deus na natureza, sentindo ainda o amor, sentindo ainda a irmandade, todos os afetos que nós temos, é porque existiu o plano da redenção. Maravilhoso, irmãos. O plano da redenção ele é sublime. O amor de Deus é sublime, é maravilhoso, contagiante. E nós não entendemos ele. Ele é um oceano comparado com o nosso entendimento, que é uma gota. É maravilhoso. Estude, aprofunde no plano da redenção. Você vai ver que o seu Criador te ama de uma forma que você nunca se compara com o amor humano. Amor de uma mãe, amor de um pai, amor de um filho. Não há comparação. É um amor que se dá, um amor sublime. Não há palavras.